pessoal, sejam bem-vindos ao Overtake F1 Brasil. E lá vamos nós para mais um vídeo. Inclusive estou gravando esse vídeo logo após o do Verstappen. Se você não viu o vídeo do Verstappen, vou colocar no card aqui para você assistir. E esse vídeo aqui sobre o GP de Abu Dhabi, os destaques positivos e negativos da corrida, vai provavelmente ser lançado na terça-feira. Vou deixar o vídeo do Verstappen só para segunda e o vídeo de Abu Dhabi para a terça-feira de amanhã. Vamos que vamos falar dessa corrida que passou por reforma, o traçado foi modificado, era um traçado mais travado, era um traçado que não trazia tanta emoção para as corridas. Foi reformado, a organização do GP de Abu Dhabi, lá de Yas Marina, esticou a reta do primeiro setor, fez modificações no segundo setor, acabou com aquelas curvas em chicane dupla, colocou um formato de hairpin para poder dar muita emoção para Abu Dhabi e a corrida foi uma porcaria. A corrida foi uma procissão total, minha gente. O que foi isso? Cara, Abu Dhabi não tem jeito, não serve para poder encerrar uma temporada. Ela só encerrou a temporada de uma forma emocionante por conta da temporada como um todo. Tipo, a temporada carregou Abu Dhabi, bem dizer. Então, a carga dramática que tinha ali e a situação final da batida do Latifi que proporcionou que a corrida tivesse emoção na última volta. Porque 57 das 58 voltas foi sem graça. Foi uma pura procissão. Um atrás do outro. Igual o gafanhoto. Então, não foi uma corrida espetacular, foi uma corrida comum, foi corrida sem graça, em formato de procissão, como Abu Dhabi sempre foi e sempre será. Não é um circuito para poder decidir a temporada. Ficou melhorzinho com relação a treino classificatório e treino livre. Esteticamente falando, é legal ver aquele primeiro setor sem a chicane, passando direto e vindo para a reta oposta. Ali ficou legal. Aquela parte ali eu gostei. Mas o resto, assim, para corrida ainda não funciona, não é um bom circuito para terminar a temporada. Dá até para pertencer ao calendário da Fórmula 1, mas é aquela corrida pro meião do grid, pro meião da temporada. Assim, deixa ali no meio para poder finalizar, mas é aquela questão, né? O Oriente Médio, com seu dinheiro de petrolíferas, manda, bem dizer, na Fórmula 1 agora, e você vê Catar, Arábia, Abu Dhabi, 3 circuitos no Oriente Médio que encerraram a temporada. Então, infelizmente, a gente vai ter que aceitar que Abu Dhabi vai encerrar temporadas durante muito tempo, inclusive passou por uma reforma agora, passou por um novo contrato para 2030, então vai ficar bastante tempo ainda na Fórmula 1, a gente vai ter que aguentar bastante esse circuito. Mas vamos lá para os destaques positivos e negativos. No podcast, que ficou bem longo, inclusive, eu falo bastante dos destaques, foram muitos, acho que foram 7 positivos, 6 negativos, teve muita coisa que aconteceu nessa corrida para finalizar a temporada, que inclusive deu o título para o Verstappen, mas vamos falar da corrida como um todo, a representatividade dela, por ser a última corrida, né? Então você vai ter sempre coisa para falar, embora a corrida tenha sido uma grande procissão. Dá para tirar pontos positivos e negativos de algumas coisas que aconteceram. Ponto positivo. Primeiro para mim, o Hamilton. Mas por que o Hamilton é um destaque positivo se ele perdeu o título? Pelo trabalho que ele fez na corrida. A gente, óbvio, pode chegar à conclusão que ele tentou de tudo para ser campeão. Ele por pouco não conseguiu esse título. Na verdade, bem pouco mesmo. Ele precisava ganhar as 4 corridas, as últimas da temporada. Ele ganhou 3 das 4. Liderou em torno de 57 voltas das 58 desse GP. Então a gente não pode também descartar o Hamilton e não falar que ele não pilotou como campeão. Mas se você, na verdade, olhar para a corrida como um todo, ele foi mais em busca do título que o próprio Verstappen. Só que o Verstappen teve a sorte de campeão e também a temporada como um todo. Acredito que tenha deixado o Verstappen até, de certa forma, um pouco mais merecedor desse título pelos números dele. É só você ver, por exemplo, que o Verstappen teve 10 vitórias, 10 poles, teve mais vitória que o Hamilton, teve mais pódios, mais voltas lideradas, melhores voltas, mais quantidade de melhores voltas. Vou até colocar o número dos dois para vocês, se quiserem até pausar e comparar, vocês vão ver que o Verstappen teve melhores números para essa temporada. Só que isso não descarta o grande trabalho que o Hamilton fez, ele e a Mercedes, inclusive que ficou com o título de construtores. Ambos fizeram uma estratégia bem tradicional, ele largou de pneu médio, tomou a frente do Verstappen, isso não se esperava, eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu imaginava uma corrida, o Verstappen no ritmo máximo,
largando a bota no lado direito do pedal direito, mas também tendo que fazer 2 trocas de pneus, 2 paradas, como realmente ele fez. Na verdade foram 3 com safety car, mas descartando, né, batida. Ele tendo que fazer 2 paradas, voltando com tudo para cima do Hamilton tendo que segurar o carro na pista, mas isso não aconteceu porque o Hamilton passou o Verstappen e tomou a frente, dificultou a vida muito do seu rival. Teve aquela questão ali que logo no começo, na primeira volta, o Hamilton pegou um atalho, cortou um caminho maroto naquela chicane depois da curva da reta oposta, no finalzinho da reta. Ele cortou um caminho porque teve quase um toque com o Verstappen, ele tirou de lado e passou na chicane. Deveria ter reduzido, a FIA não fez nada a respeito. Ele continuou, não teve tanta interferência assim, só que deveria ter reduzido. E de resto, o Hamilton fez o que tinha que ser feito. Eu acho que tem que ser considerado sim um destaque positivo o que ele fez. Ele por pouco não conseguiu ser campeão mundial e pilotou como verdadeiro campeão também. Merecia também ser campeão, só que o Verstappen, pelos números, acho que ficou bem claro e ficou justo quem foi o grande campeão mundial, mas o Hamilton também não deve ser descartado, e para mim ele foi o principal destaque positivo desse GP de Abu Dhabi. Claro que eu estou falando do GP somente, falando só da corrida, não da temporada como um todo. Segundo destaque positivo, Carlos Sainz. Carlos Sainz também pode ser considerado um destaque positivo, porque ficou aquele negócio, Leclerc ou Norris, quem vai ficar no 5º lugar no Mundial de Pilotos? Eu achava que o Sainz já estava um pouco mais distante, mas aí o Sainz foi comendo pela beirada e 5º colocado no Mundial de Pilotos. E complica a vida do Leclerc, tá? Complica bastante a vida do Leclerc. Eu até falei sobre os dois lá no podcast e fiz uma referência com Toy Story, Buzz e Woody. Caramba, da onde que eu tirei isso eu não sei. Mas vocês escutam lá o podcast que eu falo um pouco sobre isso. O Sainz, ele bota pressão pro Leclerc pro ano que vem. O Leclerc agora, nesse novo regulamento, vai ter que mostrar mais talento, vai ter que mostrar por que ele foi escolhido para ser o primeiro piloto da equipe. Ele, teoricamente, era para ser o piloto esse ano, mas foi batido pelo segundo piloto, que foi o Sainz, que chegou, estreou na Ferrari, se adaptou muito bem ao carro, andou muito melhor que pilotos como o Ricciardo na McLaren, só não superou o Pérez, que fez um excelente trabalho na Red Bull. E o Sainz, ele terminou a temporada à frente do cara que estava na Ferrari. O Leclerc está passando pelo que o Vettel passou com o próprio Leclerc. Ele agora está tendo a mesma situação que o Vettel teve, de chegar um cara novo e o vencer. Então o Leclerc ele agora vai ter que responder para 2022, porque senão a Ferrari pode começar a repensar um pouco o contrato do seu piloto. É um pouco difícil porque a ideia é que tenha Leclerc e Mick Schumacher. A vinda do Sainz é mais para servir como uma transição para o Mick. Então eu não espero tanto, talvez, que o Sainz fique. Mas se ele tiver resultados melhores que o Leclerc, e aí, que a Ferrari vai fazer com relação a isso? Vai descartar o piloto, embora o Mick ainda esteja muito cru para poder assumir uma equipe grande de Fórmula 1 como a Ferrari? Fica essa questão no ar. E o Sainz entra para 2022 totalmente leve, totalmente tranquilo, e provavelmente vai pilotar muito bem porque vai estar de boa, né? Agora a pressão vai para cima do Leclerc, que é o piloto que precisa responder, e também não teve uma corrida das melhores. Eu falo sobre isso lá no nosso podcast também. Outro destaque positivo que a gente pode colocar aqui, AlphaTauri. AlphaTauri fez uma corrida que eu não esperava que fosse acontecer. Se eu não me engano, o Gasly saiu de pneus duros, o Tsunoda saiu de médios. Eles conseguiram esticar a parada e aproveitar o Virtual Safety Car para poder fazer trocas pontuais e conseguir se manter ali na zona de pontuação. O Tsunoda, que falou que andava melhor em Abu Dhabi porque é uma pista que já conhecia, e ele provou exatamente isso. Terminou na 4ª colocação à frente do Gasly, que terminou em 5º. Então a AlphaTauri termina bem a temporada, não passa a Alpine no Mundial de Construtores, mas viu o Tsunoda ficar em 4º lugar. Foi o melhor resultado do Tsunoda no ano, foi a última corrida. Ele foi bem na primeira e na última corrida. E terminou na frente do Gasly, que ficou na 5ª posição. Ainda assim o Gasly, mais uma vez, muito sólido na temporada. Termina mais uma vez num top 5. E é um piloto para poder ficar de olho. Eu falei sobre o Gasly num vídeo só dele. Inclusive vou colocar no card aqui em cima. Então fiquem de olho no Gasly também, porque ele é um piloto que merece receber um equipamento para poder entrar 2021 em grande estilo e também brigar por títulos, que é uma coisa que ele merece bastante. O Gasly é um piloto talentosíssimo e que está num grande momento dentro da Fórmula 1, dentro da AlphaTauri.
E vamos agora para os destaques negativos dessa corrida. Foram 6 que eu coloquei lá no podcast. Eu vou falar 3 aqui para vocês para poder ser bem rápido. Raikkonen e Giovinazzi, esse aí os dois representam um destaque negativo só. A despedida deles foi muito melancólica, muito triste. O Raikkonen, ele bateu, tudo bem que ele não tá nem aí, nessa altura ele deve estar pescando em algum lugar, lá pro interior da Finlândia, em algum lago gelado da Finlândia. Mas ele, ainda assim, foi melancólico, ele acabou batendo mais ou menos ali pro meião da corrida, aí teve problema e abandonou. Então se despede de forma melancólica, embora ele seja o último campeão mundial pela Ferrari. Então é um status que ele ainda tem até hoje. E teve 21 vitórias, teve 1.800 e poucos pontos. Vou colocar os dados dele aí para vocês darem uma olhada. Se quiserem até pausar, vocês vão ver que os números dele também são números de um piloto campeão mundial de Fórmula 1. E o Giovinazzi, que infelizmente foi trocado. Falei muito sobre ele também no episódio do podcast. E ele infelizmente também abandona a Fórmula 1. Não acho que ele vai voltar no futuro, embora ele tenha dito que tem esperança de voltar. Mas também abandonou a corrida, teve problemas no câmbio e teve que sair mais cedo da corrida e tá fora, né? Tá fora, acabou a temporada dele, terminou de forma melancólica, esperava que fosse terminar pelo menos com ele completando a corrida. Não foi o que aconteceu. A outra despedida melancólica pra mim foi aquela bem arroz com feijão do Bottas, que poderia ter terminado muito melhor. Ele terminou numa 6ª posição, não conseguiu ajudar o Hamilton em nada. Tava nem aí, foi como eu falei, já devia estar pilotando usando o celular e olhando passagem na Decolar.com. Quer resultado? Pede pro patrão. Eu vou sair da Mercedes, ano que vem é Alfa Romeo. Então ele terminou na 6ª posição, não tava nem aí pra nada, correu ali do jeito que tava pra correr e encerra a temporada. Pelo menos deu a pontuação para poder ser campeão mundial de construtores, tá bom, foi o que tinha que ser feito. Mas ainda assim é uma despedida muito arroz com feijão para um piloto que... Poxa, o Bottas não é um piloto ruim, terminou ele sempre em top 5, pilotando o carro da Mercedes, top 3, eu esperava até um 3º lugar dele, mas foi bem sem graça. E por fim, a dona FIA. A FIA é um destaque negativo desse GP de Abu Dhabi, porque ela não tem pulso firme, ela era para ter dado ordem para o Hamilton ter diminuído, lá na hora que ele cortou o caminho, na hora que teve o acidente do Latifi. Na minha opinião, né, aquele momento de opinião, que não tem como a gente não dar a nossa opinião, eu acho que eles tinham que ter chamado bandeira vermelha. Isso mostra a falta de critério da organização, porque ela chama bandeira vermelha para Arábia, sendo que o Mick Schumacher bateu numa zona de escape. Poderia ter sido safety car naquele momento, mas chamou bandeira vermelha. GP de Abu Dhabi, que o Latifi bate, fica no meio da pista virado, se chama safety car. Qual é o critério, meu amigo? Ou tu serve pros dois, ou tu não chama de safety car, ou não chama bandeira vermelha, sei lá, o que você vai fazer? Porque o ideal era ter sido safety car para lá na Arábia, que teve a batida do Mick Schumacher, numa zona de escape, não precisava de bandeira vermelha. E em Abu Dhabi, que precisava de bandeira vermelha, não chamaram. Isso talvez até traria mais emoção para a corrida, porque colocaria os dois pilotos com pneus novos relargando parados. Uma relargada parada. Então eu acho que traria até mais emoção. Não entendi o que a FIA fez, não entendi qual era o critério dela. Falou para uns pilotos que estavam atrás da volta do líder passar o safety car, rolou para não fazer isso. Depois disse o que disse, mandou passar. Qual é o critério da FIA? Qual é o seu critério? Não dá para entender. Então, assim, eu também não compreendi muito bem. Não estou criticando a questão, não estou dizendo que favoreceu o Verstappen propositalmente. Não é isso. Fiquem tranquilos, torcedores do Max. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da FIA. A FIA em específico. Não o Max Verstappen. Estou dizendo que os caras basicamente são perdidos, não têm impulso firme, não sabem decidir, tomar uma decisão. É fácil? Não. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo? Sim. Mas tem que ter critério pelo menos. Tem que ter um critério para você tomar decisões durante a corrida. Acredito que a FIA tem que passar por uma reciclagem, porque no futuro, essa próxima temporada tem tudo para ter pelo menos 3 equipes brigando pelo título, se não tiver uma 4ª. Eu vejo claramente Ferrari, Red Bull, Mercedes brigando. Talvez uma Alpine aproximando junto com a McLaren. Se isso acontecer, imagine, 5 equipes brigando pelo título. E se for igual a 2012? 6 corridas, 6 vencedores diferentes. O que a FIA vai fazer? Vai surtar? Então é um destaque negativo para mim, porque a forma como eles estão levando as corridas não está sendo muito satisfatória e pode dar um problema sério ainda e tomar uma decisão que seja extremamente injusta e
caramba, trazer um caos para ela própria. Mas é um destaque negativo para mim. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem mais destaques positivos, tem mais destaques negativos no nosso podcast. Fiquem à vontade para ouvir. Tá lá no link da descrição. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, ativar sino de notificações aqui no nosso canal do Overtake F1 Brasil. Se inscrever no Instagram para poder ficar atento a todas as informações que deixamos lá, os comunicados, as postagens. Reels agora que eu estou colocando de onboard. Coloquei um Reels sobre a ultrapassagem do Verstappen. Vão lá conferir que vocês vão gostar bastante. E é isso. Vou trazer mais vídeos mais pra frente. Devo fazer um vídeo aí sobre a temporada como um todo, destaque positivo, negativo da temporada, trazendo dados dos pilotos e etc. Eu acho que vai ser bem legal. E vamos ter outros projetos pela frente. Lembrando que o Overtake F1 Brasil agora vai ter uma nova logo. Como vai ser essa logo? Vocês vão descobrir em 2022. É isso aí, meu povo. Um abraço pra vocês. Falou, até mais. Tchau, tchau.